Obrigado, boa tarde a todos, a todas. Tem uma apresentação aqui. Eu vou, então, comentar sobre a biodiversidade marinha brasileira. Bom, como imagino que já foi mostrado aqui anteriormente, nós estamos falando, então, de um território de 3,5 milhões de quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva, que serão ampliados a 4,5 milhões com a extensão da plataforma continental jurídica brasileira. E abrange 17 estados costeiros, né? Então, é uma área realmente que a gente poderia equiparar em termos de dimensão e de importância a nossa Amazônia, né? E daí a alcunha da Amazônia Azul. Deixa eu pedir emprestado. Aqui, aqui a luzinha, aqui. Para adiantar isso. É do lado direito. Então, aqui uma rápida exposição da diversidade de ecossistemas que nós estamos falando, então, do Oiapoque ao Chuí, né? Existe então uma grande variedade de habitats que abrigam inúmeras espécies da nossa fauna e flora costeira e marinha. Então, estamos falando de praias, restingas, dunas, manguezais, banhados, lagunas, marismas, enfim. Uma grande diversidade que responde justamente também à amplitude latitudinal da região costeira, né, que vai desde um clima equatorial até o subtropical, né, no sul do país. E essa diversidade de ambientes, de ecossistemas, está sujeita também a uma diversidade de pressões e impactos devido a atividades antrópicas, principalmente, como a conversão de hábitats para ocupação territorial, ocupação urbana, a maricultura, também a poluição é um grande fator de impacto, e a atividade de ocupação e exploração de recursos naturais, incluindo petróleo, gás, pesca, também ocasiona uma série de impactos, então, que são considerados e mitigados, né, dentro do possível, dentro de um processo de discussão de políticas ambiental com as políticas setoriais. E frisar também que essa diversidade de ecossistemas proporciona uma série de bens e serviços ambientais para a sociedade brasileira, que nós podemos citar resumidamente em termos de produção de alimentos, produção de biomoléculas, a manutenção da qualidade da água costeira, proteção contra a erosão, contra ressacas, né, eventos climáticos extremos. E esses bens são valorados, embora não seja uma valoração tão precisa, mas da ordem de dezenas de bilhões de dólares anuais, né? Então, nos dá uma ideia da dimensão também econômica que a preservação da biodiversidade proporciona. Então, aqui um rápido panorama de qual é essa biodiversidade, né, que a gente está falando. Então, quando nós falamos dos recursos pesqueiros, nós consideramos, na verdade, uma pequena parcela da diversidade de espécies marinhas em termos de fauna, peixes, crustáceos, moluscos, equinodermas, enfim, são ouriços, né, estrelas do mar, quinidários, que são os corais e as anêmonas, enfim, existe uma diversidade enorme de fauna marinha, e uma pequena parcela dessa fauna tem uma importância para a alimentação humana, que são justamente os recursos pesqueiros. Então, não são tantas as espécies
que tem esse potencial econômico. A gente pode ver ali cerca de 156 espécies que vão parar na prateleira de supermercados, né, que são consumidos como resultado dessa atividade produtiva. Agora, é importante frisar que não é um caso isolado do Brasil, mas 80% dos estoques pesqueiros nacionais já estão numa condição de sobreexplotação ou estão na sua capacidade máxima de explotação ou se recuperando também de uma situação de sobreexplotação, né? Então, isso exige realmente um cuidado redobrado para que essa exploração seja mantida em bases sustentáveis e que as espécies sejam recuperadas. Nós temos, então, no Ministério do Meio Ambiente, algumas políticas que proporcionam a preservação da biodiversidade marinha, destacando atividades voltadas para a proteção de alguns dos principais ecossistemas em termos de produtividade biológica e de riqueza de espécies. Então, os ecossistemas coralíneos, que são os ambientes recifais, são realmente assim, o carro-chefe em termos de ecossistemas que têm a mais alta produtividade e diversidade biológica, né? E, bem, nós temos esses ambientes distribuídos em cerca de 3.000 quilômetros da costa brasileira, com uma área especialmente importante no Banco de Abrolhos, né, onde temos 18 espécies de corais, e sendo 9 endêmicas, ou seja, 9 que ocorrem apenas no Brasil, no Banco de Abrolhos. E que um outro ecossistema também de altíssima produtividade, em termos de produção pesqueira, que inclui aí, diversos peixes, mas também caranguejos, mariscos, são os manguezais. Então, nós, do Ministério do Meio Ambiente, temos políticas voltadas à maior proteção desses ambientes. Então, um exemplo é um projeto com recursos internacionais, que se encontra numa fase final já de execução, com recursos do Fundo para o Meio Ambiente Global, o GEF, né, que prevê também uma cooperação com comunidades extrativistas para a promoção do uso sustentável desses recursos e outras ações que visem a preservação dos manguezais, que, aliás, são considerados também áreas de preservação permanente, ou seja, pela legislação brasileira, não é permitido o corte ou a supressão desses ambientes. Que é o exemplo de algumas espécies que, infelizmente, não se encontram numa situação favorável em termos de população, em termos de saúde populacional, podemos dizer assim, e, portanto, foram classificadas como espécies ameaçadas de extinção. Então, aqui um exemplo, o peixe-boi marinho. Existem 4 espécies desse grupo, dessa família, que são sirêneos, no mundo. No Brasil, ocorrem 2 espécies. Uma é da Amazônia continental e a outra é o peixe-boi marinho. Né? Então, das cerca de 60 espécies de mamíferos brasileiros, 6 estão ameaçadas. Né? Esse é um exemplo. Outro grupo de espécie bastante vulnerável e que se encontra ameaçado é o das tartarugas marinhas. Das 5 espécies que ocorrem no mar brasileiro, todas elas estão ameaçadas, 2 criticamente em perigo. E, infelizmente, elas são vítimas de redes de malha, de arrasto, anzóis, né? São capturadas incidentalmente, não é uma captura intencional, né? Mas é uma situação de ameaça que decorre do exercício de uma atividade humana, principalmente da atividade pesqueira. Outras ameaças também acabam impactando esses animais, né? Como, por exemplo, a indisponibilidade das áreas de desova nas praias. Essas áreas podem estar convertidas, por exemplo,
pela ocupação de hotéis, resorts, casas, enfim, ocupações que podem possibilitar a desova, então, de algumas populações. Aqui um exemplo também de aves marinhas, né? Então, considerando a interação entre a região costeira e a marinha, a gente resolveu mencionar também essa diversidade de espécies que acaba sofrendo com os impactos, né, que incidem tanto na orla como no ambiente marinho em si. Então, aqui o exemplo, o guará, uma ave muito bonita, né, de coloração avermelhada, por conta dos pequenos camarões que ela se alimenta, e junto com outras 17 espécies, incluindo albatrozes, petréis, se encontra num estado de ameaça, né? O Brasil é um dos membros da Convenção sobre Diversidade Biológica, a CDB. E a Convenção tem estabelecido uma série de compromissos que o Brasil, como signatário, procura adotar e internalizar. Então, algumas dessas recomendações são voltadas para se estabelecer medidas que visem diminuir o grau de ameaça dessas espécies, que eu mostrei, desses ecossistemas, aumentar a qualidade, a saúde, né, dessa biodiversidade, em termos de conservação. Então, foi aprovada a recomendação que nós internalizamos no Brasil, eu digo o governo brasileiro, né, isso foi internalizado pela Comissão Nacional de Biodiversidade. A meta de que possamos atingir 10% minimamente de áreas protegidas marinhas com sistemas representativos dos diversos ecossistemas, né, incluindo aí áreas de exclusão de pesca também. E que todos os estoques pesqueiros sejam manejados de forma sustentável, de forma a evitar a sobrepesca, ou seja, que os estoques pesqueiros sejam explotados dentro da capacidade de reposição ou de reprodução dessas espécies, né, para garantir a perpetuidade. Então, aqui eu vou passar só um pouco mais rápido, né? Nós temos também um projeto recém-aprovado com o Fundo para o Meio Ambiente Global, o GEF, justamente para apoiar a expansão e consolidação de áreas protegidas marinhas, né? Apelidamos de GEF Marinho. Ele está em fase inicial de assinatura e início de implementação. E nós temos o estudo, ficou um pouco difícil de ler, mas o estudo de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade marinha, ou seja, é um estudo de planejamento espacial de onde estão as áreas de maior relevância para se investir em esforços de conservação na ZE e no mar territorial, né, incluindo também a zona costeira. Então, aqui, acho que está um pouco difícil de ver, mas é um quadro que tenta mostrar hoje como está a distribuição das áreas protegidas marinhas, né? Nós chamamos oficialmente essas áreas protegidas de unidades de conservação. Esse é um termo legal. Então, nós temos diversas categorias. Ao todo, são 12 categorias de unidades de conservação. 7 de uso sustentável, que permitem o uso extrativista, ocupação sustentável, e 5 de proteção integral, que não permitem a ocupação humana nem a exploração dos recursos naturais. Então, nós temos hoje, em dados mais atualizados do que esses que estão aí, 151 unidades de conservação marinhas, sendo a maior parte delas de uso sustentável, são as áreas de proteção ambiental, né, que, como eu mencionei, permitem a exploração racional dos recursos naturais, mas elas necessitam de um plano de manejo, né, especial, que é elaborado pelo órgão gestor. No caso, quando a unidade de conservação é federal, é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que
elabora esses planos de gestão, né, em consulta com a sociedade. Então, temos também diversos parques nacionais marinhos, alguns bem famosos, como o Parque Nacional de Abrolhos, né, e temos as reservas extrativistas, que também são um modelo de sucesso no Brasil, que é elogiado por outros países, porque eles valorizam as comunidades tradicionais, a cultura dessas comunidades e o uso sustentável que elas promovem dos recursos naturais, de forma totalmente compatível com a preservação ambiental. Então, nós temos aí 18 reservas extrativistas marinhas, com uma grande concentração delas no litoral do Pará. Então, eu falei do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, ali com uma foto do coral cérebro, que é endêmico daquela região do país. Aqui só um exemplo, uma amostra do que foi o trabalho de áreas prioritárias marinhas, né? Nós fizemos já 2 exercícios, um em 1999, e um outro, um segundo exercício de atualização dessas áreas em 2006. Nesse último exercício, foram identificadas 102 áreas prioritárias marinhas para a conservação da biodiversidade. Então, 102 áreas em que nós deveríamos focar esforços para a conservação. Elas estão pintadas aí de amarelo, laranja e vermelho. Vermelho sendo as áreas de mais extrema importância e, por conseguinte, laranja de importância alta, ou muito alta, melhor, e amarelo alta. Então, é um gradiente em termos de priorização também de esforços. A gente vê realmente que uma boa parte da ZE e principalmente da zona costeira foi identificada com algum nível de prioridade para a conservação, porque, como nós vimos, todas essas áreas têm a representatividade daqueles diversos ecossistemas, de toda a biodiversidade marinha. Então, elas têm a identificação de necessidade de algum grau de investimentos de proteção, né? Aqui, só para mostrar também que nós procuramos identificar e promover ações que considerem a conectividade dos ambientes, ou seja, o ambiente costeiro não é isolado do ambiente marinho adjacente, né? Os manguezais produzem matéria, energia que são usadas, então, nesses ambientes marinhos adjacentes. Eu vou apenas correr um pouco mais aqui e só mencionar uma última iniciativa de destaque para a conservação do ambiente marinho, que é a questão da identificação e da proposição de áreas marinhas protegidas, né? Que essas áreas, elas, como eu falei, embora existam áreas que são de proteção integral, que não permitem a exploração dos recursos naturais vivos, né, principalmente, elas acabam servindo como áreas de reposição e de exportação de estoques pesqueiros, de recursos pesqueiros, para áreas onde a pesca é permitida, por exemplo, né? Então, elas não apenas resguardam o patrimônio biológico nacional, como elas acabam promovendo também o incremento na economia de alguns setores, né? Então, eu vou passar um pouco rapidamente aqui, seriam os benefícios proporcionados por essas áreas marinhas protegidas, né? Desculpem um pouco aqui, porque isso tudo daria uma apresentação à parte, né? Então, como a ideia hoje é passar uma noção um pouco mais geral da biodiversidade marinha, a gente não vai entrar tanto nesse detalhe, né? Aí tem diversos estudos de caso que citam, para algumas espécies, a recuperação, o aumento populacional dessas espécies dentro de áreas marinhas
protegidas, né, comparado com áreas onde a exploração é permitida. Então, na Flórida, em Belize, tem diversos exemplos aqui da interação ecológica, né, que ocorre entre espécies que acabam tendo uma maior saúde ali, e equilíbrio ecológico em áreas protegidas, né. Então, em termos gerais, aqui alguns exemplos no Brasil de áreas protegidas: a APA Costa dos Corais, no litoral de Pernambuco, Alagoas, a Resex de Corumbau, na Bahia. Então, são áreas onde nós temos monitoramento de que os recursos ali têm se recuperado e estão mais abundantes e podem aumentar a pesca fora dessa área protegida, né? A pesca onde ela é permitida. Então, aqui, só uma imagem aqui de algumas dessas áreas, né? Aqui os pontos vermelhos são os recifes ali na Resex de Corumbau. E aí, como eu falei, o monitoramento que é feito, né? Porque também é importante estabelecer uma área protegida, estabelecer, juntamente com a medida de conservação, o monitoramento para avaliar depois a efetividade. Então, esse monitoramento revela realmente ali, olha, áreas com pesca, né? O número médio de indivíduos é bem menor do lado esquerdo do que nas áreas sem pesca, né? Então, lagosta, polvo. E aí, finalizamos já. Então, muito obrigado, gente.